família Benguela e, de modo particular, bom dia aos nossos caros jornalistas. Na verdade, o ano está a terminar, 2024 está a terminar e nós temos aqui uma oportunidade para fazermos uma espécie de balanço. Em rigor, foi um ano de muita batalha, muita dificuldade, sobretudo se considerarmos que o número de populações desempregadas aumentou. Foi um ano em que praticamente não houve um concurso público, mas é ponto assente que um sem número de estudantes terminaram o plano curricular e, por via disso, muitos são candidatos natos ao emprego, mas as instituições do Estado não realizaram concurso público para o emprego e isto, de per si, já dá a entender que o desemprego aumentou na província de Benguela. Temos também a considerar que, ao nível dos preços da cesta básica, os preços explodiram para além do normal. O governo perdeu o controle da situação. Nos hospitais, a falta de medicamentos é um dilema diário. Para piorar, é que os nossos hospitais, tanto o Hospital Municipal de Benguela, o Hospital Geral aqui da província, não têm, digamos, os aparelhos de raio-x não têm película, em que os cidadãos fazem consulta até a este nível e os médicos têm que fazer leitura a partir dos telefones. Já dá para entender que o grau de precisão do dado pode alterar. E então são uma série de problemas. Para não falar dos municípios do interior, em que o nível de degradação das vias de acesso a várias comunas e aldeias aumentou. Estou a falar, por exemplo, no município do Xongoroi, em que muitas das pontes e muitos pontecos que dão para a zona do Lumbili não mereceram nenhuma resposta da parte do governo. São pequenas vias que praticamente os cidadãos encontram em forma de alternativa, porque a própria estrada, concebida em tempos coloniais, não tem sofrido alguma intervenção, digo sofrido num bom sentido. E então estamos a falar de um sem número de problemas que caracterizaram o ano 2024. Ao nível do município de Benguela ainda, temos a considerar o grande problema da falta de água potável, ou pelo menos água corrente, da parte de muitas das comunidades, como é o caso do bairro das Calossombeco, a 4 de Abril, etc, etc. A delinquência aumentou. Eu sei exatamente que no bairro de Calossombeco A2, os meliantes fazem das suas em pleno dia. As forças de defesa e ordem não conseguem conter esta desordem e os cidadãos veem-se abraços com este mal que a todos nós apoquenta e não há resposta para se pôr ordem naquela comunidade. E falar desta comunidade é como que falar de outras parcelas do território da província de Benguela, sobretudo nos municípios de Benguela, Catumbela e Lubito, com maior índice populacional. Então, estamos a falar de problemas de várias ordens, sem termos que deixar de parte o setor dos desportos, porque ao nível dos desportos, nenhum dos nossos clubes de Benguela, estou a falar do 1º de Maio, do Williet Benguela, do Nacional, do Académicas do Lubito, enfim, da Casa Pessoal do Lubito em basquete e outras modalidades, eu sei que nenhuma dessas modalidades mereceu o apoio ou uma mão simbólica das instituições do Estado. Significa, enquanto a nossa juventude, grosso modo, procura realizar o desporto como alternativa para a busca de oportunidade de se ingrar na vida, para as instituições do Estado em Benguela, o desporto é uma questão de amor à camisola. Tanto são essas as verdades que nós controlamos, para além de outras tantas que, se tivermos que enumerar, vai entardecer
vamos passar a noite. Portanto, Benguela é isto. Benguela, do ponto de vista da ação do Estado e da ação social, Benguela é isto. E a isto vamos juntar, por exemplo, o facto de a nossa banana de Benguela ter desaparecido. Benguela teve característica de uma província produtora de banana. Falava-se tanto da cintura verde, do cavaco, mas hoje é uma banana magra, uma banana que, enfim, não garante sustentabilidade da economia no setor produtivo como era antes. Significa que à medida que os dias passam, o setor social piora, a qualidade de vida dos angolanos piora, os níveis de esperança dos povos em relação ao governo de Benguela pioram, enfim, está tudo aí para o pior. Na outra UNITA, o que deve ser feito para termos aquela produção de banana como era antes? Bom, eu aqui vou para a solução das soluções. Meu caro, a solução das soluções que deve se apontar para a resposta à questão da produção em larga medida da banana, da nossa manga, enfim, e da resolução de vários problemas é a retirada deste governo do poder. Essa é a solução das soluções. Por quê? Porque sim, as ideias podem lá existir. Podemos colocar as nossas perspectivas, os nossos pontos de vista. O governo pode se abrir para auscultar vários setores da sociedade, mas enquanto não houver vontade política da parte do governo do MPLA, é tudo uma cabala, é tudo uma conversa de bar, porque no final de contas, papo furado são interesses. Não há interesse para com o povo de Benguela. A UNITA já apresentou essas visões junto ao governo? A UNITA apresentou um programa de governo em tempos de campanha eleitoral. Penso que aquele programa não serviu só para apresentar a nossa visão, mas, sobretudo, o programa está nas redes sociais. Um governo com interesses de resposta aos problemas candentes que os povos atravessam podia, pelo menos, se oferecer a acolher algumas propostas daquilo que é o programa do GIP, Governo Inclusivo e Participativo, que foi apresentado pela UNITA em tempos de campanha eleitoral. Para não ter que destacar outros momentos em que nós colocamos-nos à disposição para podermos dialogar e apresentarmos a nossa visão em relação àquilo que são as respostas. Infelizmente, estamos debaixo de um governo que absurdo, um governo que pensa que são eles os detentores de toda a sabedoria e que tudo que vem de fora do governo do MPLA é inútil. Lamentavelmente é assim que pensam. É por isso que nós estamos a constatar também na província de Benguela que o setor empresarial vai falindo. A cada dia são constituídas umas poucas empresas, mas caem na falência tantas empresas. Este é o processo no setor empresarial. Poderíamos falar aqui de outros males de vária ordem, mas, grosso modo, é o pé de guerra que se assiste entre o motoqueiro e o polícia, é o excesso de desconfiança do cidadão em relação ao polícia, que devia oferecer segurança, e que, no final de contas, o próprio polícia que está a ser vítima das ordens superiores, porque, no final de contas, todos nós somos sôfregos por culpa da desgovernação que o MPLA submeteu os angolanos desde 1975. Assim vai a nossa Benguela. Outra questão social, está prevista a lei da divisão administrativa a nível do país e Benguela também não ficou de fora. A UNITA aqui em Benguela está pronto para esta administrativamente dos municípios e ainda tem quadro para esta parte da administração dos municípios? A UNITA é uma nação. A UNITA é uma emanação dos povos. É um instrumento criado para levar os homens de situação inferior a uma condição melhor. Nesta senda, a UNITA hoje é beneficiária de apoio da população de vária ordem.
dos setores diversos, desde a academia, desde os setores políticos, os setores de defesa e segurança. Portanto, para dizer que no que diz respeito à resposta aos próximos 13 municípios, a UNITA está muito mais do que preparada. Quadros devidamente e criteriosamente selecionados, à altura para interpretar a situação política de cada município e andarmos para frente. Aliás, porque a nossa visão é competir para ganhar. E nesta senda, não cuidamos de anunciar as nossas valências porque somos políticos. Estamos em jogo. E então, as nossas cartas são colocadas à mesa no momento do jogo. Portanto, já estão preparados os secretários, os possíveis futuros secretários municipais dessa substituição? Criteriosamente selecionados. Já podem sacar os nomes? Não posso, porque estou a fazer um jogo político e não posso apresentar as cartas antes do jogo, passo o termo. Tanto, o que é que estou a dizer? Benguela que espera, porque na hora da verdade nós colocaremos as nossas cartas à mesa e diremos aos benguelenses e sobretudo o MPLA, vamos competir, porque nós sabemos que vamos nos situar no lugar da frente. Sr. Secretário, estamos entrando no ano 2025. Qual será o plano político e plano social na primeira questão do ano? A UNITA está a abraçar desde o dia 16 de março deste ano o censo de militantes. 16 de março de 2024. A UNITA abraçou o censo de militantes. Queremos saber quantos somos, onde e como estamos. Nesta senda, uma parte das nossas dinâmicas ficou relegada para o outro plano, porque ainda temos que trabalhar o setor interno. Estamos apostados em questões muito mais organizacionais. É por isso que, em algum caso ou noutro, terá se constatado a ausência de comícios na província de Benguela, as marchas. Sim, porque nós estamos dedicados a questões mais internas. E também buscou com que fez com que a UNITA não realizasse os habituais compromissos de fim de ano? De facto, em parte, mas nós não tivemos essa sessão porque na data programada fomos, digamos, movimentados a ter que ir para a última sessão, tanto a reunião da Comissão Política, que coincidiu com a data em que nós prevíamos ter as saudações de fim de ano, e por conta disso, na semana a seguir, recebemos a orientação da paralisação das nossas agendas, porque a direção do partido precisava dispensar os quadros militantes, etc., para ficarem junto das famílias. E nesta senda não tivemos esta sessão de cumprimentos de fim de ano, mas entendemos não haver aqui mal algum, porque somos nós, a UNITA, estamos e estaremos. Nesta altura, estaremos a criar condições para a abertura do ano político 2025 e na data que formos a avançar, Benguela inteira tomará conhecimento. Será em ato de massas? Bom, isto vamos estudar. Como dizia e digo ainda, estamos envolvidos nos trabalhos mais internos do censo de militantes e estamos a trabalhar nesta senda. E aqui passo já a informação de que se alguém estiver a acompanhar esta entrevista, é militante da UNITA e ainda não fez o seu registro, ao nível da província de Benguela ou em qualquer parte de Angola, deve se dirigir ao comitê mais próximo para proceder então ao seu registro, ou pelo menos para ter a informação, que não é tanta, mas a informação básica para que proceda ao seu registro. Para quem ainda não é militante e entenda fazer parte da marcha através da UNITA, será bem-vindo. Digo de outro modo, quem quiser ser militante da UNITA, nós estaremos a recebê-lo de mãos abertas e com muito agrado. Portanto, este é o processo que abraçamos com muita coragem, com dedicação, e estamos a tratar dele. Com certeza, havemos de continuar, de modo que se as nossas dinâmicas continuarem na senda em que nos encontramos hoje, é porque estamos dedicados ao censo. E esse processo acredito que está bem avançado.
não quero avançar aqui números quantos já foram licenciados e também faço já colação com o censo geral da população. Na visão da UNITA, como é que olhou para a panorâmica toda do censo? O censo do Estado foi um fiasco. O censo do Estado foi um fiasco. Por quê? O censo envolveu dados falsificados e nós, em conferência de imprensa, denunciamos esse facto. No município do Balombo, onde determinada senhora foi abordada por uma brigadista e toda a história nós já contamos em sede da conferência de imprensa. Portanto, para lá daquele facto, outros envolventes. O censo do Estado foi um fiasco, pelo que o nosso apelo vai alinhado aos apelos de outras instituições em como havia sim a necessidade e como há a necessidade de se anular sob pena de termos dados falsificados e ficarmos em maus lençóis no quadrante internacional. É importante que o censo do Estado seja revisto, ou seja, anulado, para que tenhamos um censo devidamente organizado que nos venha trazer dados fiáveis e, por via disso, sabermos de facto quantos somos enquanto angolanos. E como é que a UNITA sabe que o censo realizado internamente está sendo mais viável do que o Estado? Sim, porque temos dados, porque acompanhamos, porque nós realizamos, porque não encontramos as dificuldades que o governo encontrou de cidadãos que não se oferecem a prestar os seus dados. A UNITA não tem esse problema. A UNITA está a trabalhar no censo dos seus militantes, em que, ao invés do censo do Estado, em que o brigadista vai ao encontro do cidadão, e mesmo assim, sem sucesso, no censo da UNITA, o militante vai ao seu comitê e procede ao registro. A UNITA não está coagindo ninguém para ser registrado. A UNITA não tem necessidade. Como disse, a UNITA é uma nação. A UNITA está na alma dos angolanos desde a sua fundação e, sobretudo, desde 1975. Para quem acompanha a história sabe que o primeiro comício realizado pelo Dr. Savimbi em Luanda, em 1975, foi o primeiro sinal de que uma UNITA estava entranhada na alma dos angolanos. E isto é uma constante até hoje. Portanto, a popularidade da UNITA hoje não começa agora. É algo de há décadas. E é nesta senda em que nós continuamos a somar e seguir, contando com o apoio de todas as franjas da sociedade. Secretário e deputado provincial de Benguela, hoje a Benguela, através do porto comercial da Ministério de Benguela, Sejamo Lubito, criou-se uma fama gigante e levou ao presidente americano de estar a produzir Benguela. Qual é a visão do seu deputado com a vinda do presidente Joe Biden aqui em Benguela? Primeiro, a vinda do presidente norte-americano, Joe Biden. É preciso considerar que é um presidente que está em final de mandato. Primeiro. Segundo, porque, são negócios. É o corredor do Lubito, um espaço que se está a reabrir, porque precisamos aceitar que é um espaço antigo, criado a propósito, estou a falar de negócios, e que hoje os americanos, na senda da geopolítica e com a envolvência econômica, entenderam abraçar e, por via disso, desenvolverem o seu comércio nesta parcela do território de Angola. O Benguela, que envolve as províncias do Huambo, Bié e Mochico e para lá do nosso país. Ora, o corredor do Lubito é um desafio. A nossa reclamação enquanto cidadãos vai no sentido de que nós vamos tendo uma percepção de que os povos de Benguela podem não vir a beneficiar em larga medida dos negócios do corredor do Lubito. Por quê? Se o corredor do Lubito é um negócio, era fundamental que o governo de Angola criasse inputs, potenciasse as empresas locais de Benguela, Huambo, Bié e Mochico, sobretudo, para que estas empresas possam participar em grande medida
dos negócios do corredor do Lobito. Porque se as multinacionais vierem explorar este corredor e não houver potenciação das empresas locais, não houver potenciação aos cidadãos locais, as empresas e os cidadãos destas províncias estarão no muro a assistir o negócio, o trem a passar carregando os vencedores para o interior da África e de lá para o além Atlântico. Não era este, digamos, o interesse daqueles que abriram o corredor do Lobito. E, portanto, não pode ser este o interesse daqueles que vão abraçá-lo hoje. Por isso é que nós estamos a exigir às instituições do Estado e, sobretudo, ao governo, que haja um plano de investimento centrado na empresa local, centrado no cidadão, para permitir que o cidadão participe do negócio que circunda o seu território. Isto sim seria uma oportunidade e traria uma valia para os cidadãos das províncias de Benguela, do Ambo, do Bié e do Mochico. O contrário é tudo uma cabala, mais uma vez. Vamos assistir o trem que passa carregando os vencedores, que podem não ser angolanos, mas sim, pelo menos que deviam apoiar Angola a partir deste território de Benguela. E como nós dissemos, todos os povos, todas as nações, todas as empresas que vierem a explorar o corredor do Lobito devem encontrar na UNITA o elo, digamos, o aliado predileto para o futuro. Pois, em Angola, em rigor, o MPLA é uma questão do passado. O governo do MPLA está a ir para a fase final, só tem mais 2 anos, sensivelmente, e, portanto, não pode se arrogar a discutir planos em larga medida sem observar que estará a sair. Deve programar, mas deve admitir que há de deixar estes negócios para os continuadores. E aqui, os continuadores são a UNITA. Ponto. São os angolanos, sob liderança do presidente Adalberto Costa Júnior, com a participação de todos os angolanos, sejam eles do MPLA, da UNITA, da FNLA e, enfim, espaço aberto. Eu quero questionar mesmo, na África por Benguela, vê-se que Benguela, então, dos Nunes, as obras estavam a pairar e, sobretudo, a construção das vias, mas agora, há 2 meses para cá, está tudo parado, as máquinas foram retiradas. E muito recentemente houve o Conselho da Escutação, a reunião, e o senhor faz parte do Conselho. Qual é a justificativa que o governo deu para a paralisação das mesmas obras? O momento que, quando Manuel Nunes Júnior tomou posse, disse que vai dar continuidade às obras. Bom, não obstante não ter participado da reunião, e a UNITA não se fez presente porque, no entender deles, dos realizadores da reunião, o espaço é reservado ao secretário e, nesta altura, o secretário ficou a responder à agenda da direção do partido em sede da comissão política. Digo, não obstante ter ficado ausente, ainda assim temos representação lá no... Não foi admitida esta representação, não foi admitida, é o que estava a dizer, não foi admitida porque, no entender do secretário do governo, infelizmente, é que o espaço é reservado ao conselheiro, e o conselheiro é o secretário provincial e não pode mandatar. É a compreensão que se tem, é tudo isso, o MPLA é isso. Então, como digo, das obras, tivemos algum registro de obras aqui no município de Benguela, que, com a retirada do senhor Luís Nunes, sentimos também que as obras estão paralisadas. Ora, se alguém me disser que a maquinaria que estava a realizar as obras seria de um empresário que fosse, por exemplo, Luís Nunes, eu não teria dúvidas. Porque se fosse uma maquinaria de uma empresa local devidamente contratada, eu penso que não haveria necessidade da paralisação das obras. Por um lado. Por outro, são negócios
Eu fiz aqui a expressão de papo furado. São interesses. Aqui, na governação do MPLA, cada um coloca as suas empresas para realizar obras e, por via disso, haver, então, o espaço de faturação. E admitindo aqui a possibilidade da sobrefaturação. Ora, se Benguela tem um novo governador, então a partida pensa-se que para as obras continuarem, teria que aparecer aqui uma tal empresa ou do governador ou então de alguém da aliança dele, para, por via disso, o financiamento cair em bolsos do governador e ele cuidar de gerir o bolso com a empresa e responder às obras. Talvez seja por via disso, ou seja, por ausência desta perspectiva, que as obras pararam. Embora seja, aqui também se diga em rigor, sejam obras cujo financiamento o cidadão, grosso modo, não sabe. Quem é que tem os dados daquelas obras? Se o governo não apresenta as placas de informação, os dados ficam retidos nos gabinetes, lá nos escritórios. E nós fomos ao encontro dos encarregados da obra, aqui pelo menos na rua Aires da Almeida Santos. O que me foi dito pelos 2 encarregados que ali encontrei é que os dados estão no escritório. Era preciso contactar o diretor da empresa. O diretor da empresa que naquele dia não está presente na empresa. Portanto, dá para entender. Não conseguiu dados nem ali, nem no governo. Dá para entender que quando há interesses ocultos, espelhar os dados não é uma via que se recomenda. É assim que os nossos companheiros, os nossos governantes interpretam. Quando alguém não apresenta os dados, de modos a admitir a fiscalização até do cidadão comum que passa pela rua, dá para perceber que há algo oculto por detrás desta não apresentação da placa de informação. E é o que se tem por Benguela. Aqui perguntamos, o Luiz Nunes quis esconder o quê? E então foi-se para Luanda. Fazemos votos de que não continue com essa prática por Luanda, porque isso prejudica em larga medida o progresso da Angola. Isto potencia a cultura do desvio de fundos. Isto potencia a cultura da não prestação de contas, o que não é necessário. Afinal, quem é governante, quem presta obras do Estado, está a usar meios que dizem respeito a todos nós. Logo, deve estar disponível ao escrutínio de todos nós. Secretário, o ano 2024 está no fim. Como um dirigente político de família, onde vai passar o fim de ano com isso? O Réveillon, mais ou menos, essa parte. Bom, uma pergunta interessante. Estou com a juventude a preparar o Réveillon. Estão a preparar, estão a localizar o espaço que lhes convém. E nesta altura, eu dispenso esta matéria para a juventude, esperando que me comuniquem para ir para lá, passar por lá onde estiverem a fazer a sua farra e dar um abraço a cada um deles para dizer valeu apenas a nossa luta durante 2024 e com eles então fazer um pé de dança e perspectivarmos o ano 2025. No entanto, não estou muito motivado para o Réveillon, não estou muito motivado a considerar o índice, o nível elevado do sofrimento pelo que o povo de Benguela passa. Quando eu passo pelas ruas, encontro muita gente a mendigar, quando sei que não houve concurso público, o desemprego aumentou, quando sei que o custo de vida aumentou, quando sei que a cesta básica disparou, o saco de arroz passou de 25, está quase 30 mil. Isto me retira a alegria de ter que ir para uma farra. Me retira a alegria. Se calhar, poderei passar por lá onde os jovens estiverem a se divertir para um abraço, mas
poderia ficar mais fechado em minha casa para refletir sobre o futuro, porque, na verdade, não tenho motivação para festejar, não tenho. A sua mensagem para os ouvintes da rádio, que somente estão em direto com isso? Que tenham 2025 com muita coragem, entre para 2025, digo com muita coragem, que juntem a sua força aos que se batem pelo dia a dia e que 2024 fique mesmo para trás. Tanto nós quanto vós peguemos nas coisas negativas que ficam para a retaguarda e coloquemos-las de facto na retaguarda. Abracemos as oportunidades que 2025 for a abrir e andemos para frente, para que façamos da nossa Benguela um espaço de unidade, um espaço onde, mano a mano, como digo, mão a mão, andemos unidos, combatamos juntos, discutamos juntos, falemos e convivamos juntos, para que esta unidade nos potencie e nos lance para outra dimensão do nosso viver. Não nascemos para sofrer eternamente, então não podemos também arriscar a aceitar sofrer sempre. Só unidos é que estaremos determinados e conseguiremos romper as barreiras da desgovernação e das intempéries que a natureza for a nos colocar. Por isso, haja unidade, a UNITA está aqui, e em nome do Secretariado Provincial da UNITA em Benguela, faço votos de um feliz ano novo e que Deus esteja no comando de cada família, de cada cidadão e de cada projeto para 2025. Bem-haja a nossa Benguela.